Olá pessoal, vocês estão bem? Mais um trajeto. Aqui eu estou saindo de Florianópolis e indo sentido a Itapema, tá? E Itapema é uma cidade a 70 quilômetros daqui, é uma cidade praiana, muito bonita. Ela era conhecida antes de Balneário Camboriú se destacar tanto como se fosse a segunda Dubai, mas na verdade agora Balneário Camboriú ganhou o título de segunda Dubai, então certamente Itapema é a terceira Dubai. Deixa eu pegar aqui. Ué, tava errando aqui. Tem que prestar atenção. Beleza. Foi só um pouquinho aqui de necessidade de atenção e vocês estão acompanhando, tá vendo? Eu estava indo no sentido centro e tem essa saída que vai para BR, né, e que passa pela ponte Colombo Salles, que vocês já viram eu passando por ela algumas vezes. Da outra vez eu passei, eu tinha que ir à direita porque eu ia entrar sentido bairros. Agora eu vou reto porque eu vou pegar a BR, né, vou sentido Curitiba. E então eu estou indo em Itapema, tá? Esse trajeto eu separei um assunto que ainda está dentro de tudo que a gente tem conversado sobre idade, maturidade, né? E então o que eu pensei, o que eu bolei para a gente conversar e que está dentro de tudo que a gente está conversando, tá, gente? Então, nossa, mas de novo, de novo. Nós estamos falando sobre maturidade, né? Sobre estar envelhecendo. E envelhecer não é nenhum problema, envelhecer é uma condição, tá? E de ontem para hoje eu venho conversando com um amigo meu, que já é de algum tempo daqui e tal. Ele hoje está com 57 anos. E eu percebi ele um pouco... não é desiludido, mas um pouco meio tipo não muito feliz, tá? E ele sempre foi uma pessoa muito feliz, muito alto astral e tal. E aí a gente vem conversando esses dias. E hoje ele me falou uma coisa muito interessante, né, que peraí só um pouquinho que eu vou ter que mudar de pista aqui. Deixa eu ver aqui, apesar de que aqui a Via Expressa vai toda a vida, mas como muita coisa mudou, eu não sei o que pode ter mudado aqui. E então hoje até a gente ainda conversou um pouco. Ele falou eu estou me sentindo muito desmotivado, né, sem motivo para as coisas, porque não estou conseguindo mais ser produtivo e tal. E eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, você tem 57 anos, né? O tempo passou, tá? E nós, em que o tempo passou, nós agora temos que ver e nos adaptar, né? Então, isso aqui eu acho que pode ter muita gente também passando pela mesma situação. Eu de repente até estou passando por isso, mas só que eu não levo muito a sério, tá? Eu simplesmente penso, eu vou achar um jeito aí, vai dar tudo certo e as coisas vão se acomodar, né? Eu sei a idade que eu tenho e por aí vai. Eu sei a idade que tenho. Então, eu penso que essa conversa que eu tive com ele pode ser útil para muita gente que está nesse momento, tá? Então, provavelmente o que pessoas que estão passando por esse momento, elas vão estar com uma dificuldade de aceitar a idade, né? Aceitar que o tempo passou. 3 quilômetros, tá? Use a faixa da direita e a saída em direção à BR-101. Beleza. Estou ouvindo aqui o GPS me avisar, porque eu conheço, mas muita coisa deve ter mudado, então eu tenho que prestar atenção. Saída... Não tem saída, vai toda a vida.
Que eu conheço aqui, esse mercado Angeloni, que é um mercado grande, né? E tudo continua mais ou menos igual. Mas enfim, como que aceita essa questão da idade, né? Da limitação, né? O que a gente precisa fazer? Primeiro, é preciso se aceitar. Eu acho um pouco difícil pessoas que nunca se aceitaram, né? Nunca olharam para dentro, né? E perceberam quem são de verdade, as limitações, né? As limitações, né? A partir do momento que você começa a compreender a limitação, você vai amadurecendo. E podem existir pessoas que envelheceram sem amadurecer. É interessante o carro tomar a direção da gente num erro de pista. Aqui são 3 pistas. Então ele dá leves toques quando eu estou mudando de pista. Muito legal isso. O meu não tem esse recurso. E é um carro até superior a esse aqui. Mas eu acho que a versão do meu não dá esse recurso. Eu vou ter que pegar mais a pista da direita para poder sair sentido Curitiba, né? Mas eu não estou vendo saída nenhuma. Mas vamos embora. Você falou 1,5 km, vamos embora. Então, eu acho que esse é um exercício que você tem que começar a fazer desde mais novo. E talvez possam ter pessoas mais jovens assistindo e que precisem, talvez, já se tocar disso, né? De que vamos envelhecer e é preciso que a gente comece a aceitar. Aceitar não quer dizer entristecer nem nada parecido. Tá? Aceitar quer dizer que você precisa compreender, tá? Entender limitação. Tá? É isto, entender limitações. E o que pode causar na pessoa não aceitar isso? Pode acontecer depressão, talvez, né? Pode acontecer curva suave à esquerda em direção à BR-101. Desajuste financeiro, né? Pode tudo isso acontecer. Só um pouquinho, gente, prestar atenção aqui. Eu tô pegando uma BR. Não, o trânsito tá tranquilo, tá fácil. Continue na BR por 53 km. Né? Então, assim, eu vou voltar ao que eu falei do que eu estava conversando. Agora eu consigo concentrar mais, né, na questão do vídeo. Quando que... Eu vou voltar para mim. Quando que eu comecei a me tocar de que eu estava envelhecendo? E eu volto a falar. Envelhecer, a gente precisa mudar esse conceito. Eu acho que quando começaram a falar assim, melhor idade, terceira idade, isso piorou. Piorou porque colocou como se fosse criança, né? Como se fossem pessoas que precisassem ser agradadas, mimadas. E na verdade são fatos normais. Então você envelhece e aí precisa entender limitação, precisa entender, precisa vivenciar critérios, né? A UNE, eu já repeti NE aqui algumas vezes, eu preciso corrigir isso. E hoje eu estava lendo um livro e que foi muito interessante porque falava, né, de resiliência diante de situações extremas, né? O livro relatava um militar americano, né, que sempre foi muito ativo, né, e que em algum momento ele teve um acidente de bicicleta, um acidente bobo, né? Ele fazia sempre esse trajeto, 50 km por dia, e num descuido ele bateu numa bicicleta que vinha em sentido contrário. O cara da outra bicicleta levantou de boa e ele ficou deitado, e ele ficou paraplégico, as pernas pararam de mexer. E ele nunca reclamou, segundo o livro, segundo o relato, ele nunca reclamou, ele nunca lamentou, né? Ele entendeu que aquilo ali era uma situação que tinha ocorrido, era real,
era real, era real. E ele precisava vivenciar aquilo e viver aquilo, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que se a gente transportar para essa situação de envelhecer, é mais ou menos isso, né? Então, envelhecer. Porque a gente se toca em algum momento, não é uma coisa que a gente vem se tocando lentamente. Então, por exemplo, os meus 60 anos me deram um toque, né? Não que do dia para a noite eu me toquei, mas é que eu percebi, à medida que você vai falando com as pessoas, 60 anos, à medida que você escreve lá que você tem 60 anos, à medida que você se apresenta como 60 anos, e à medida que você vai vivendo socialmente, e mesmo sem saber sua idade, as pessoas começam a te tratar somente de senhor, né? Raramente alguém fala assim, ô moço, raramente. Mas, e aí a ficha cai, tá? É uma situação real, tá? E aí eu vou remeter a esse livro, ao acidente do militar. Ele bateu de bicicleta, caiu, não levantou mais, né? O outro ciclista lá levantou de boa e ele não, ele ficou deitado. Aí chamaram lá o atendimento para ele e tal, e mesmo assim ele ficou paraplégico, né? E a lição dessa parte do livro é que ele nunca lamentou, ele nunca julgou a culpa em ninguém por isso ou aquilo. E às vezes você pode conviver com pessoas que ao envelhecer, elas começam a jogar a culpa dos problemas delas nos outros, culpas diversas, né? Então você envelheceu e não se preparou financeiramente, você vai julgar a culpa que não te deram oportunidade de estudar, de que você não sei o que, tá? Pode ser real isso, tá? Mas só que o fato é, você envelheceu e está na situação X. Situação X e ponto final, tá? Não tem assim o que possa dizer de que não, mas então se eu começar a revoltar as coisas vão mudar. Não vão mudar. Você não vai deixar de envelhecer, você não vai deixar de ter dificuldade. As dificuldades, elas são para todo mundo, tá? Elas são para todo mundo. Todo mundo passa por alguma dificuldade, algum problema. Isso é inerente ao ser humano. É inerente, tá? Tá vendo, gente, passear aqui? Estradinha legal, tudo certinho. É muito gostoso você viver num lugar que te proporciona dignidade. Eu acho que... Eu dei uma pulada do assunto aqui, mas eu tô sabendo o que eu tô falando antes, tá? O Sul, de um modo geral, quando você desce de São Paulo para cá, para baixo, né, até o Rio Grande do Sul, o que você percebe é que existe muita dignidade. Você vive num lugar digno, onde o transporte funciona, as estradas são cuidadas, onde a segurança existe. Existem problemas? Sim, muitos problemas. Mas o dinheiro do imposto, ele volta para o cidadão. E eu fico imaginando, eu moro em Minas, que o dinheiro volta mais ou menos, né? Tá voltando agora mais, depois que o Zema assumiu, e ele está colocando a casa no lugar. Mas até então, era só luxúria, luxo, né? Então, os governadores de antes era só loucura, só alucinação financeira, né? Agora o Zema está organizando. A gente vai pegar São Paulo, pela riqueza, né? É muito comum quando você está saindo de Minas Gerais e entrando em São Paulo, no estado de São Paulo, que você percebe, porque as estradas são bem cuidadas, é tudo limpinho, né? Já Minas Gerais é meio bagunçado. Nós vínhamos de administrações tortas, né? Então, Minas Gerais vinha na mão desses Tancredo, desses Aécio, depois desses Pimentel, PT, foi um estrago, né? Agora, né, nós estamos com um governador liberal e puxado por conservador,
e que organizou o Estado. Só que Santa Catarina já faz tempo que está nessa onda, né? Então, por isso, essa evolução tão grande, essa diferença tão grande, tão gritante com relação a tudo, né? Estão vendo o trajeto aí, gente? Isso aqui é a BR-101. Antigamente, essa BR era conhecida como a BR da morte. Hoje em dia, ela é duplicada, é organizada, né? E por aí. Tá? Eu estou andando numa velocidade normal, em torno de 80. Os carros da minha frente estão também nessa. Não estou com pressa de chegar, né? Provavelmente eu chego em Itapema em torno de 4 horas. Uma visitinha rápida. Oi, tudo bem? Saudade, tudo bem? Um abraço para você, vamos tomar um cafezinho e pronto, e vem embora, tá? Mesmo porque eu embarco amanhã cedo de volta para Minas Gerais. Eu devia ter programado 30 dias. Uma semana foi pouco, muito pouco. Eu já estou me sentindo morando aqui de novo, para vocês terem uma ideia. De tanto que eu me identifico com Santa Catarina. Eu me identifico muito com Santa Catarina, tá? E eu já comentei com vocês de que a minha intenção, né, é na minha velhice morar aqui, tá? Terminar minha vida aqui. Essa é a minha programação. Mas voltando ao assunto, né, de você compreender a idade que você tem, de você não responsabilizar os outros. Deixa eu dar uma acelerada aqui, porque também, senão eu não vou chegar num horário bom, né? De você não jogar a responsabilidade da sua vida nas costas dos outros, não entrar na onda da vítima, né? De ser vítima. Não, você é protagonista. Você nasceu, você existe e tudo que você passa é responsabilidade sua. Eu vi outro dia uma matéria muito interessante falando sobre o livre-arbítrio. E eu concordei. O livre-arbítrio não existe. Não existe. Eu acho que eu vou fazer um outro vídeo sobre isso aí. Não vai ser nesse não, porque senão vai confundir os assuntos. Mas eu quero, se der na volta, eu falar sobre livre-arbítrio. E a conclusão a qual eu chego que realmente não existe livre-arbítrio. Tá? Mas vamos aguardar, tá? De momento, o que eu posso dizer a vocês, né, é que... Opa, radar, mas eu acho que aqui é 110, não tem problema. Tá ali, né? Não me avisou nada, é 110. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu entender os radar daqui. O GPS não me avisou, mas as velocidades aqui são 80 e 100. Tô dentro, tô tranquilo, tô em 90. Você vê, tá fluindo. É interessante que a alta velocidade, ela é desnecessária. Quando você tem estrada boa, flui a 100, tá fluindo, olha, tá vendo? Tô indo de boa. Não tem necessidade mais do que isso, né? Não tem trânsito lento, não tem pessoas na frente atrapalhando, não tem porquê a pressa. Tá vendo? Ó, tinha outro radar ali, só que nada sinalizado. Ou será que esse radar é do lado de lá? Né? Mas tá vendo? Tá beleza, andando a 100 km, tá rendendo bem, tá tranquilo, não tem ninguém atrás de mim querendo me cortar, tá tudo tranquilo, tudo indo bem, tudo fluindo. O máximo que vai acontecer é os radares ser de menos e na hora que eu entregar o carro tem um monte de multa para pagar. A gente paga, fazer o quê? Mas eu acho que o radar tá de lá, tá de lá, mas a velocidade eu tô dentro dela. Eu tô em 82 km aqui agora. Você vê, olha, estrada limpa, frente e atrás, limpíssimo, nada, ninguém querendo cortar, nada exagerado, e tá fluindo normal, tá? Aqui tem à direita uma fila de pessoas andando mais devagar, na minha frente eu tenho uma turma indo ali, atrás ali, numa distância razoável, tem outros também vindo, todo mundo a 100 km e flui numa boa. Civilização é outra coisa.
né? É outra coisa. Agora o carro está sinalizando aqui que a velocidade é 80, mas a placa está 100. Deixa eu ver aqui. A placa está 100 e o carro está mandando 80. 80 para caminhão. Então a sinalização do carro aqui não está certa não, porque ele vai me avisando a velocidade da via, mas é 100. Agora juntou um monte de carro aqui atrás querendo ultrapassar, mas não tem ninguém afobado, ninguém desesperado, todo mundo a 100 km. Que legal, né, esse trajeto? E eu sei que vocês estão gostando da ideia de viagem, né, de passeio, e aos poucos a gente vai formando esse público. Seria interessante se tivesse alguém esperando carona, um policial militar, alguma coisa assim, que eu ia dar carona pra gente conversar, mas não tem ninguém, né? Mas olha, eu estou maravilhado aqui. Fazia tempo que eu não andava aqui de carro. Maravilhado. Eu vou para a direita, mas nem precisava, porque o carro de trás está numa distância tão interessante. Não tem nem por que eu vim aqui para a direita. Mas para mostrar a vocês o trajeto. Interessante, todo mundo civilizado na velocidade. Muito interessante. Muito interessante. Eu espero não ter levado multa, porque agora o carro sinalizou 100 km por hora e aí os carros começaram a ir. Mas eu juro que estava escrito na placa lá da direita 100 km por hora. Agora está 80 aqui, olha. Vamos lá. Deixa eu ver se o carro aqui vai mudar a velocidade que ele permitiu. Permitiu 80, mas eu tenho certeza que está dentro da velocidade. Só se tiver um monte de armadilha aqui. Vocês estão vendo o mar ali, gente? Ó. Aqui, eu não sei o lugar desse lugar aqui. Eu não sei. Deixa eu ver. Eu não me lembro o nome desse lugar aqui. Não me lembro. Sinceramente. Vamos ver aqui, ó. Aqui está sinalizando que tem radar, mas o carro não está me avisando. Carro, seu GPS do Google, isso não está me ajudando. Olha só que maravilha, montanhas, o mar. Não tem nenhuma placa me lembrando o nome desse lugar aqui. Eu não me lembro. Não me lembro mesmo. Tá? Mas daqui a pouco vai ter alguma coisa me informando. Bom, o vídeo daqui pra frente é isso aqui, estrada, tá? Companhia comigo, porque o assunto eu finalizei ali, né? Que é a questão da idade, da consciência da idade, de botar o pé no chão, não colocar drama, não jogar responsabilidade nos outros e achar que é natural, entendeu? Eu tô com 60 anos naturalmente. De boa, sem drama. Limitações, sim, né? É interessante porque quando você olha pessoas e diz, nossa, que pessoa bonita, não sei o que e tal, são todas pessoas, todas não, existem pessoas que a gente olha e fala, nossa, que pessoa bonita, e são jovens, e quando você olha e fala, que pessoa bonita, não quer dizer que você quer a pessoa, quer dizer que você admirou a pessoa, né? Existe uma diferença muito grande entre desejar e achar as pessoas bonitas, né? Mas nessa hora você percebe que você está velho. Porque em alguma outra fase da vida que você olhava para alguém e achasse bonito, você ia pensar se você tinha chances, né? E agora não, você olha e diz, nossa, pessoa bonita, jovem, né? O jovem também não vai ser bonito, né? E tal. E aí vai indo, né? Isso é envelhecer de boa. E, gente, então, daqui pra frente é trajeto, tá? É o trajeto que a gente está fazendo, né? Bem tranquilo, vocês estão observando, né? Estrada tranquila, flui normal. Aqui é armação que se chama aqui. Eu não sabia o nome, tem uma placa ali que explicou o que é.
Armação da Piedade, Palmas. Ah, Palmas. Eu tenho que comprar um remédio do meu tio nesse lugar aqui. Porque lá em Minas Gerais eu não estava achando, mas eu não vou entrar aí não. Eu vou ver se lá em Itapema tem. Se não tiver, na volta eu passo aqui, né? E vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Tem Palmas e tem outro lugar que tem também. Deixa eu ver se eu me lembro o nome. Bem que a moça da farmácia falou assim: olha, a farmácia que tem é muito longe. Não, mas não tem problema não. Eu esqueci de marcar a quilometragem que eu saí de casa agora. Mas eu já devo ter andado uns 40 quilômetros. Será? Não sei. O trajeto todo é 70. Vamos lá. Tá vendo, gente? Que tranquilidade. Que tranquilidade. Aquele acidente que teve uns dias atrás, no caminhão que pegou fogo e queimou 20 e tantos carros, é nessa BR. Só não sei em que altura. Celso Ramos. Aqui eu já estou de fora de Celso Ramos. Vamos lá. Vamos que vamos. Tá vendo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora eu falo a verdade para vocês. Eu gostaria mesmo que tivesse alguém dirigindo para mim. Eu já não ando querendo dirigir mais. Dirijo de boa, tá vendo? Dirijo tranquilo demais. Mas eu preferia estar do lado de alguém dirigindo, mas que a pessoa dirigisse bem, para valer a pena. O carro também é apressado aí, mas deixa eu ver. Não sei, esse carro tá soltando fumaça, esse Peugeot. Peugeotzinho, fica do seu lado. Deixa eu ver aqui. Aqui é 100 quilômetros. Tijucas, Itapema, 27. Ó, tá chegando. Você vê, olha que viagem tranquila. Estou a 27 quilômetros de Itapema. Eu espero que lá em Itapema tenha um remédio do meu tio que eu estou procurando. É um remédio que é um remédio caro, sabe? E ele é um pouco difícil de se achar. E aí, deixa eu ver aqui, ó. Tijucas, Itapema, Curitiba. Tem uma entrada a 500 metros. Vamos ver aqui o que eu tenho que fazer aqui. Itapema, Antônio Carlos, Imbituba, Paulo Lopes, Tijucas, Itapema, Curitiba. Seguir reto. Olha só que beleza. Olha, ali tem um elevado, ó. Um elevado para quem vai usar outro destino. Que legal, ó. Que gostoso viajar nessa estrada. Agora aqui eles já fizeram uma diferença, que tinha a volta aqui, eles já mudaram para lá. Certamente houve algum problema aqui. Ah não, é porque precisava construir esse elevado aqui e ele tinha uma pilastra no meio. Tem o pessoal que sai ali também. É maravilhoso. Muito gostoso dirigir aqui. Muito gostoso mesmo. Muito bem sinalizado, tudo muito organizado, um fluxo legal, nada desagradável, tudo muito bem organizado. Aí. Então agora o vídeo, gente, é passeio, tá? O assunto que eu precisava abordar, abordei, tá? Agora, passeio. Já que vocês estão gostando de passear, vamos passear junto. Deixa eu ver quantos minutos tem. 29 minutos de vídeo. Aí, ó. Radar de 80. Eu tô a 65, tá beleza. Pra ter um radar aqui, porque deve ser uma área perigosa. Uma curva perigosa? Pode ser. Pode ser.
Vamos lá. Tá vendo? Beleza. Tranquilo.